Olá você, acupunturista, bem-vindo a mais um PodChain. Nós estamos na nossa segunda temporada e você sabe, aqui é o podcast do acupunturista brasileiro. Você que curte medicina chinesa, você que curte terapia natural, você que curte medicina, você que curte saúde, você que é interessado em se desenvolver, né? Esse lado do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, aqui é o seu lugar, porque a gente sempre vai trazer um convidado expert numa dessas áreas e um conteúdo sempre muito bacana, com um papo muito gostoso para levar informação para você ativar o seu Shen, né? Como dizem os chineses, professor, a sua mente. Então, a nossa proposta aqui é essa, trazer informação, motivação, inspiração através de um bom papo com os nossos convidados. E hoje a gente tem aqui, né, um expert em acupuntura veterinária. Se liga aí, né? A acupuntura está ganhando cada vez mais terreno aqui no cenário brasileiro, né, na terapêutica, tanto para humanos quanto para os nossos petzinhos, para os nossos bichinhos, e por isso que a gente trouxe o nosso convidado hoje aqui para você. Olha só, é meu amigo de longa data, professor do CTN nos seus primórdios. Com certeza. Né? Bem lá no comecinho, Daniel Mendes Neto, a gente teve a honra de tê-lo como professor do nosso curso nos primeiros anos. E depois a vida vai seguindo, né? Novas propostas vão surgindo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu apresentar você. Então hoje eu estou aqui com um médico veterinário formado pela Unesp de Botucatu, com doutorado aqui, mestrado, né, na USP, é o coordenador da pós-graduação em acupuntura veterinária da Faculdade Qualitas, certo, professor? Sim. E hoje é o nosso convidado. E outra coisa, hein? A gente estava conversando aqui, antes de começar o podcast, ele é especialista também em Xing. E a gente ainda vai gravar um podcast sobre Xing, o oráculo chinês. Aguarde esse podcast também. Olha só, já começando dando os teus contatos no Instagram, para o pessoal conhecer o teu trabalho, né? Então é o Instagram, @, é isso, produção? Eu sempre confundo, gente, @ com hashtag, gente, @Instagram. Então, @Daniel Neto com 2 T's, APBE, certo? Daniel Neto com 2 T's, APBE. E o mais importante é o site, acupunturaveterinária.com.br. E você conseguiu esse domínio porque há muito tempo você trabalha com acupuntura veterinária. Então, eu vejo o currículo do nosso convidado aqui. E professor da PUC também, convidado da PUC do Paraná e de diversas outras instituições também. É o cara certo para falar de acupuntura veterinária para você. Daniel Mendes Neto, seja muito bem-vindo ao nosso PodChain, o podcast do acupunturista brasileiro. É uma honra, primeiro, revê-lo. Estava conversando ali, faz tempo que a gente não se vê. Muito. Já passamos muitas aventuras juntos, fomos para Manaus juntos. Sim, delícia, duas vezes. Você lembra uma vez que você perdeu o avião? Lembra daquele dia, eu desesperado lá em Manaus? Nossa. No final, deu certo, o dragão sempre nos abençoa, deu certo, você conseguiu dar aula lá, né? Mas enfim, são muitas histórias que nós vivemos juntos. E hoje você está aqui como convidado para falar de acupuntura veterinária. Bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, estar aqui é uma honra para mim. Como você falou, a gente se conhece há muito tempo, desde 2005, 2006, por aí, que a gente se conheceu e não surgiu outras oportunidades agora nos últimos anos, que cada um tomou um rumo diferente. A pandemia deixou a gente maluco, né? Então a gente teve que correr para cada lado e nessa linha, mas a gente nunca se desencontrou, né? Então tá sempre seguindo um outro no Instagram, no Facebook, a amizade continua forte. Isso. É, o legal do Insta e do Face é justamente isso, né? A gente vai acompanhando as vidas, tanto profissional quanto particular, a gente vai sabendo. Não precisa mais ter fofoca agora, Daniel. Não, tá lá. É só o Instagram e Facebook. Não precisa ficar espalhando o que você vê no Instagram, né? Fica lá, guarda pra você. Porque e tem o Twitter, agora tem esse Threads também, agora que tá entrando. Nova ferramenta cara, que vai competir com o Twitter. E agora quando você estiver sozinho também, você conversa lá com a inteligência artificial. Sim, né? GPT. É o lado yin e yang da tecnologia, né? Mas, Daniel, você dava aula pra gente de acupuntura veterinária e de Xing, apesar da nossa pós-graduação para humanos, o pessoal curtia muito a tua aula, porque você dava umas dicas, umas coisas assim. E agora, né, entrando no nosso conteúdo, gente, que é acupuntura veterinária, eu fiz acupuntura mais de 20 anos atrás num lugar específico para fisioterapeuta. Sim. Mas eu me lembro que quando eu fiz a minha formação,
ainda não tinha essa coisa de acupuntura veterinária. Tanto é que eu tive colegas fisioterapeutas que formaram comigo que naquela época iam atender em clínicas veterinárias. Eu acho que o nosso primeiro assunto vai ser esse, né? Qual foi o ano, desde quando que os veterinários e por quê, você que está aí há um bom tempo, né, se interessaram pela acupuntura? Fala um pouquinho, e quando que o conselho reconheceu, como que é essa história? Então, na verdade, assim, na acupuntura veterinária, ela surgiu fortemente no Brasil nos anos 90. Nos anos 90. E quem começou a fazer acupuntura um pouquinho antes, nos anos 80. Então, nos anos 80, são os primeiros médicos veterinários que começaram a atuar na área de acupuntura veterinária. Mas 90% dos cursos eram todos humanos. Então, o cara fazia um curso humano, depois transpunha o que ele aprendeu para os animais. Então tinha um pessoal, Rodrigo Fagundes, a Márcia Valéria, a Cecília Tavares, que são, a Eliane Nishijima, são os expoentes lá, de Botucatu, tem o nosso amigo Estélio. Então eles eram os baluartes. E foram se juntando, fazendo amizade, dando curso um para o outro, ajudando um ao outro, para crescer. E começaram a ter as ideias de fazer alguma coisa aqui no Brasil mais forte. E começaram a trazer congressos com gente de fora, que era aí sim da área veterinária já. E começaram a fazer os primeiros congressos no final dos anos 90. E com isso surgiu a ideia de, poxa, a gente tem que ter uma entidade nossa aqui. Todo mundo tem, por que a gente não vai ter? E começaram a criar a ideia de abrir uma entidade chamada Abravet, Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária, que foi só oficializada no começo dos anos 2000. E aí o conselho começou então a reconhecer na veterinária como uma especialidade médico-veterinária. E você lembra o ano da primeira portaria? Acho que 2004. 2004, né? 2004. Porque, então é exatamente como eu estou te falando, quando eu me formei antes disso. Sim. Não tinha uma portaria. E demorou muito para ter prova. Por exemplo, tinha muita gente que já estava formada na área veterinária e era acupunturistas, conhecidos no Brasil inteiro. E não tinha como se ter um certificado. Com a briga no conselho, demorou muito tempo para você ter a primeira prova. Eu fiz a primeira prova em 2016. Primeira edição da prova para obter título de especialista, segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, em acupuntura veterinária. 2016. Então, super recente. Recente. Agora. Então, 2004, 2005 surgiu a entidade. Foi demorar 10, 12 anos para o Conselho deixar tudo certinho, tudo prontinho, para conseguir fazer a prova e habilitar as pessoas que passarem. Entendi. Hoje já estamos na terceira edição da Abravet. Já teve em 2018 e agora teve recentemente 2022. Entendi. Olha só, eu lembrei de uma coisa aqui que eu combinei com o Daniel, você que está nos assistindo, que no final ele vai dar dicas para você cuidar do seu petzinho, seu cachorrinho, seu gatinho. Então fica aqui até o final desse podcast que você vai ganhar umas dicas aqui de um especialista, né, de como você melhorar a vidinha. Mas me fala uma coisa, como que surgiu isso em você? Assim, quando que você se sentiu despertado por esse assunto? Você fez... primeira veterinária, você sempre gostou de bicho? Como é que foi assim? Na verdade, você sempre quis ser veterinário? Como que surgiu a veterinária? Antes de falar um pouquinho da acupuntura. Na verdade, eu não queria ser veterinário, eu queria ser cuidador de bicho. Eu não sabia que existia esse nome. Eu assistia programa de televisão de Mundo Animal, não sei se você já ouviu falar, se lembra disso aí? Sim, era um zootecnista e veterinário, o cara era os dois títulos. E ele falava dos bichos, eu anotava tudo, eu adorava. Eu falei, quero ser que nem esse cara. Aí meu pai falava, você vai ser médico de bicho. Aí eu falei, todo mundo perguntava, o que você vai ser quando crescer? Médico de bicho. Não sabia que era veterinário. E ficou isso na minha vida. Foi muito tempo depois, uns 10, 15 anos depois, que aí eu comecei a pensar, eu vou fazer veterinária. E entrei na Faculdade de Medicina Veterinária, em Botucatu, e foi ótimo, adorei, gostei muito, mas nada de medicina chinesa aí. A medicina chinesa, na verdade, entrou para mim antes da veterinária. Porque eu tinha crises recorrentes de sinusite. E eu tinha que ir no médico direto, tomar antibiótico, fazer inalação. E isso me incomodava muito. E 3 vezes por ano, 4 vezes por ano tinha crise. E eu falei, não está certo isso. E eu fui atrás de procurar alternativas. E na visita que eu adorava livros, sempre fui um rato de livro, fui numa livraria chamada EDUSP, lá na USP. Eu ia de bicicleta passear lá e vi um livrinho da Juraci Cansado, de Duim. O nosso amigo depois vai vir futuramente aí falar também, o Rafael, ele vai falar para vocês. Peguei esse livrinho e ensinava como apertar pontos no teu corpo para tratar a sinusite. Pontos na mão, que tratava a cabeça, ponto na cabeça, que tratava a sinusite, apertando, na forma de Duim.
que é uma espécie de shiatsu, mas não é. É diferente, é japonês. Compressão, é compressão, né? é o do yin. Compressão. E eu comecei a fazer tratamento e deu resultado. Gostei, fui atrás de um aparelho importado da França, que estava na livraria Freté, em São Paulo, que já não existe mais, que é uma casa de óculos. Né? Aí eu comprei o livro, comprei o equipamento, comecei a procurar ponto em mim. E saber onde estava o ponto, e estimular eletricamente, entre aspas, com corrente eletromagnética. Então eu apertava o botãozinho, ele disparava uma espécie de um choquinho e eu me tratava. E eu fiquei ótimo, acabei, nunca mais tive problema. E fui fazer faculdade. Quando chega lá, é mundo ocidental. É drogas e cirurgias. Ou você dá remédio ou você opera. E esquecemos tudo isso. No terceiro ano da faculdade, conheci o Estélio. O Estélio mexia com homeopatia. E aí ele chamou a gente para uma reunião de grupos. Depois falou, gente, nem acupuntura também vocês não querem mexer com acupuntura? O que é isso? Começamos a bater papo, conversar. E ficou na minha mente. Me formei, vim para a USP. Cheguei na USP, que tem que ter lá nada de tudo ocidental. Sim. Drogas e cirurgia. Sim. Eu falei, larga a mão, vamos embora para esse mundo. E passei de 92 na USP até 2002 sem mexer nada com medicina chinesa. Só em 2003, um aluno meu fala, Daniel, você gosta dessas coisas orientais? Eu sei que de vez em quando você solta umas coisas assim. Você não quer fazer um curso comigo? De quê? De acupuntura veterinária. Mas não tem aqui em São Paulo, só tem em Botucatu. Ele falou, não, vamos abrir um. Eu chamo meus professores do curso que eu fiz, da ABA, né, Associação Brasileira de Acupuntura, sim, que hoje virou depois de Bravo, Instituto Brasileiro de Acupuntura, sim, e Homeopatia, que é para odontologia. É. Eles dão as aulas teóricas e eu dou a parte prática. Eu já faço acupuntura há 7 anos. Falei, antes de formar em veterinária? Vamos embora. Aí ele me chamou, fizemos o curso, 2004, 2005, foi o primeiro curso meu. É um mix entre humano e veterinário. Que bacana, cara. Eu não sabia dessa essa história. Eu gosto, né, de fazer podcast justamente porque a gente tem a oportunidade de ouvir histórias e as, sim, histórias nos inspiram, né? E aí, como disse, eu fiz uma live outro dia e o Fernando Davino falou isso, essa coisa de ficar ligando pontinhos, né? E é legal ver as histórias em perspectiva e você ligando pontinhos. Quer dizer, que o jovem Daniel, não veterinário, se encantou pela medicina chinesa, pelo resultado que você teve com a sua sinusite. Esse negócio funciona. Total. Mas beleza, você nem se via fazendo isso. Foi fazer veterinária e ainda de 92 a 2002 você falou que você já conhecia, mas não pensou. E ficou quieto. Então você foi um dos primeiros a criar um curso de acupuntura veterinária. Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, porque sim. você adaptou aquilo que você já sabia de medicina chinesa. Sim. Porque eu me lembro, Daniel, que assim, eu sou mais ou menos contemporâneo teu também na acupuntura, que comecei meu curso em 2002. Olha lá, um ano antes. 2000, você vê que a gente vai ficando, né? Mas aí eu lembro que tinha poucos livros e que a ideia era essa mesmo, não, é adaptar. Mas de lá para cá surgiram essas visões específicas. Eu me lembro que você foi um dos primeiros mesmo. Sim, porque naquela época só tinham 2 livros, só 2 na área veterinária. E 2 da editora Roca, um de capa cinza e um de capa branca. Uhum. Depois que vieram os importados traduzidos para cá. Uhum. E aí vieram mais 2 outros fortes, mas demoraram. Em 10 anos, 4 livros só na área veterinária aqui. Depois começaram a vir mais. Hoje, já deve ter mais de 50 livros, né, na área veterinária, espalhados pelo mundo inteiro. Em português, deve ter uns 10, 12. Então, foi crescendo e cada vez vem crescendo mais. E a razão disso, com certeza, é uma só. A mesma que levou eu ir para a acupuntura. Resultado. Perfeito, isso que eu ia falar. É fantástico. Que é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Mas lá fora, a acupuntura veterinária também, ela já tem mais tempo? Tem mais tempo. Estados Unidos, Europa? Sim. Mais do que no Brasil? Assim, teoricamente, começou nos anos 70. Anos 70. Na Europa. Né? Finalzinho dos anos 60, 68, 69 e 70 mais fortemente. Lá na Áustria, na Alemanha, foi forte. Depois, os Estados Unidos também ficou sabendo disso quando teve aquela migração dos americanos lá para a China e trouxeram para eles na área humana, tiveram intercâmbio com os europeus. E lá eles falaram, mas vocês fazem animais também? Então vamos começar a trazer isso para cá também. E aí começou a crescer nos Estados Unidos. Então primeiro veio a Europa, mas ainda focado, uma outra pessoa. E depois, nos Estados Unidos, criou uma entidade. Uma das primeiras entidades é a AIVAS, International Veterinary Acupuncture Society, que, aliás, foi a minha primeira certificação. Meu primeiro certificado em acupuntura veterinária foi esse curso que eu fiz no Ibrarro, 2 anos, mas que não tem lá muito significado. E depois, eu fiz a prova do AIVAS, que eu queria ser coordenador de curso do Qualitas, da Faculdade de Qualitas. Antes era Instituto Qualitas. E eu, para ser coordenador, eles falaram, você tem que ter certificação, você tem que mostrar que você é especialista. Então, faz a prova de especialização. Eu falei, não tem a Bravete ainda. Eu
Falei, então faz a dos Estados Unidos, vocês vão exigir. Aí eu fiz a prova, que é dos Estados Unidos, do IVAS, e passei em 2014 lá. 2 anos depois que eu fiz a da 16, aqui no Brasil, na Bravete. Porque foi a primeira que teve. A primeira que teve aqui. Caramba, e a única que vai ter. Porque só vai ter uma entidade por especialidade para fazer a prova para obtenção de título de especialista, regulamentada pelo Conselho. E hoje, para você praticar acupuntura numa clínica veterinária, você tem que ser veterinário. Só veterinário. Né? E aí ter cursado uma pós, é isso? E ter prestado uma prova de título também. Essa é a formação do veterinário acupunturista brasileiro. Vamos abrir a verdade. Né? Que a verdade no Brasil é uma, no papel é outra. Em todas as áreas tem um jeitinho brasileiro. Então, por exemplo, quem pode fazer acupuntura nos animais? Legalmente, só médico veterinário. Isso é lei. Porque é uma lei de 1968. A lei federal. De 68. Que regulamentou a profissão de médico veterinário no Brasil. E falou, o que é única exclusividade do médico veterinário? Tratar os animais, de qualquer maneira que seja. Quer fazer homeopatia? Tem que ser veterinário. Quer fazer acupuntura? Tem que ser veterinário. Todas as especialidades. Bom, então fechado isso, bloqueou a entrada de outros profissionais da área humana em querer fazer acupuntura. Mas muitos ainda faziam. Mas agora a legislação está indo em cima. Está tentando pegar forte. Então, o que eles fizeram? Tá, e se eu sou veterinário, como que eu tenho que fazer? Tem que fazer curso? Na verdade, tinha pessoas que eram autodidatas. Catou um livro, viu os caras fazendo alguma coisa, falou, vou imitar, vou fazer igual. Sim. E foi aprendendo sozinho. Sim. Então, ele podia atuar? Podia. Autodidata, mas ele podia falar que ele é especialista na área? Não, porque não tem o título. Sim. Então, o que tem no Brasil hoje? Tem o acupuntor veterinário, que é o colocador de agulha veterinário. Tem aquele cara chamado especializado. O que é um especializado? Eu sou médico veterinário, eu fiz o curso de pós-graduação de 2 anos em acupuntura veterinária, só não prestei a prova. Ou prestei e não passei. Então, eu não sou especialista, sou especializado, porque eu tenho um curso de especialização de 2 anos. Ponto. E depois, mais em cima, tem o cara que tem esse curso de 2 anos, aí está habilitado a prestar a prova da Bravete, e se passar, ele ganha o certificado, que vale por 5 anos e tem que renovar a cada 5 anos. Sim. É interessante. Escuta aí, gafanhoto, acupunturista brasileiro. A proposta do PodChain é essa, levar informação da fonte para você. E o professor Daniel está trazendo isso, porque às vezes, Daniel, as pessoas me perguntam assim, no nosso curso, a gente tem veterinário fazendo o nosso curso de pós, que às vezes já é, inclusive, um especialista. Né? Eu tenho alunos assim que prestaram a prova e agora se encantaram e querem também praticar com mais coisas. E às vezes assim, oferecer também esse serviço. Sim. Né? Como a gente tem também, você sabe disso, veterinários que vieram primeiro fazer o nosso curso. E eu me lembro que na época que você começou, a gente tinha essa parceria, encaminhava para você, como tinha essa legislação toda, para fazer lá, eu lembro que na época tinha uns 6 meses, que você ficava específico lá, e aí você dava essa pegada mais de veterinária. Sim. Mas é importante isso que você trouxe, porque é a informação oficial. É assim que a coisa funciona. Você estava falando, eu estava lembrando que eu tenho um colega médico, que ele é acupunturista autodidata e ele é homeopata autodidata. Antes de ter qualquer curso de formação em acupuntura no Brasil, para médico, que tem toda essa celeuma, né, e por isso que a gente precisa regulamentar, mas ele obteve o título de especialista dele em acupuntura médica sem ter feito nenhum curso. Porque na primeira vez que os caras abrem o título, o cara fala, olha, o cara 20 é bom, anos, o cara é referência. Curso. Então rola, é o que você falou, rola isso aqui no Brasil, infelizmente. Né? A gente está gravando um podcast que vai aí para você, acupunturista brasileiro, mas você sabe que tem isso. É lógico que o ideal é que nós tenhamos uma regulamentação, porque eu sempre falo, porque a gente pode fiscalizar. Sim. E a gente pode fiscalizar os cursos, a formação e o exercício. Mas é legal essa definição que você colocou aí em 3 partes, né? E você estava falando agora, voltando aqui para o nosso assunto específico, por que despertou esse interesse? Porque dá resultado. Fala um pouquinho para nós dessa sua experiência como médico veterinário acupunturista. Qual é o alcance da acupuntura dentro da veterinária? Então, ainda tem algumas barreiras, né? Vamos dizer assim. Não sei por que tem todas essas barreiras. Porque muita gente ainda não acredita totalmente na acupuntura. E eu falo para ele, você não tem que acreditar, você tem que ver. Resultado, contra resultado, não existem argumentos. Fatos, são verdades. Então, se você faz um tratamento animal, o animal melhorou, você não tem que duvidar de mais nada. Você fala, não sei o que ele fez, mas que funcionou, funcionou. Eu não entendo o que é acupuntura. Né? Então, hoje, graças a Deus, esses últimos 5 anos, vem crescendo dos médicos veterinários
especializados em outras áreas, cardiologia, dermatologia, oncologia, neurologia, a parte de musculoesquelética, né, ortopedia. Eles chamaram os veterinários acupunturistas para ser um suporte a mais no tratamento que eles já fazem. Então, hoje, cada vez mais, a medicina que está se desenhando no futuro, veterinária, vai ser uma só. Vai se chamar medicina veterinária integrativa, mas no bom sentido, não uma palhaçada que muitas vezes a gente vê por aí fazendo. O cara fala, vou aprender de tudo um pouquinho, 2 dias disso, 2 dias daquilo, 2 dias... Aprender 2 dias de homeopatia, 2 dias de acupuntura, que é isso? Eu estou estudando há 20 anos, acho que não sei quase nada, tem que estudar mais, tem que ir atrás de mais informações. Então, isso eu já não gosto. Então, não se aprende uma coisa assim com pouquinho. É que a gente fala a frase gostosa, né, que a gente gosta de tirar sarro. Tem gente que fala assim, eu sei de tudo um pouco. Pois é, de tudo você sabe pouco. Então, eu não vou te chamar. Não sabe nada. Não vou te chamar. Quando eu precisar de um acupunturista, eu vou chamar um acupunturista. Sim. Quando eu precisar de dermato, eu vou chamar um dermato. Então, esses especialistas estão a cada vez mais agregando o veterinário acupunturista nas suas clínicas. Então, eu tenho muitos animais com dor, com reabilitação animal. Eu preciso fazer alguma coisa. Vamos chamar o fisioterapeuta, vamos chamar o acupunturista e vamos trabalhar junto. Então, agora é equipe. E assim, essa coisa, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Que hoje tem o veterinário que é um especialista em fisioterapia. Tem. Então, já regulamentada pelo Conselho também. Como uma também especialidade tem a homeopatia também, a ortopedia, a cardiologia, a dermatologia, a oncologia. Então, está tendo cada vez mais especializações na área. E você acredita, porque assim, a gente em consultório também, né? É ou não é acupunturista? Você enfrenta também essa coisa, funciona, é crendice, não sei o quê. Mas tem uma resistência ainda, bem menos do que quando a gente começou, bem menos. 20 anos atrás, mas ainda tem. Mas o dono do animal, do pet, ele é mais propenso a aceitar um tratamento de acupuntura para o pet do que o humano, por exemplo? Na verdade, porque, tipo assim, vai colocar a agulha no meu cachorro, não vai colocar em mim. Rola isso ou não? Tem, mas graças a Deus também tem outras coisas também que a gente faz, né? Por exemplo, a gente não precisa fazer só acupuntura. Tem várias outras técnicas que a gente pode estimular o ponto de acupuntura, como eu fazia naquela época quando eu comecei a fazer com o dedo, né, do shiatsu, fazer com laser. O laser veio para quebrar muitos casos. Eu conheço hoje pessoas que não usam mais agulha, só usam laser. Não faz mais acupuntura que se não for com laser. Só faz agulha quando tiver que fazer eletroestimulação. Aí faz a eletroacupuntura, em caso de reabilitação animal, com dor muito forte, por exemplo, problema em coluna, a displasia coxofemoral, que é uma dor que dá forte no animal, ele tem um andar com bastante desconforto. Então, nesses casos, aí sim tem que fazer uso de agulha necessariamente. Mas tem vários outros que a gente nem precisa. Ontem mesmo eu dei curso de laser terapia na veterinária, inclusive como estimular pontos de acupuntura na orelha para tratar distúrbios que estão no corpo do animal. E o animal melhora e muito rápido. Então são técnicas que a gente tem, que a gente vai descobrindo e juntando as informações, não ficando só naquele passado, naquela ciência que vem lá de 2700 a.C., que ele está desatualizado. A gente tem que melhorar, a ciência evoluiu. Então vamos juntar. E quando a gente junta, surge a acupuntura que você também fez junto comigo, né? A acupuntura bioenergética, né? Lá na Espanha a gente fez, o MBA. E tem outras vertentes, Dr. Tan, Dr. Tung, que trazem técnicas diferentes de estímulo no animal, que dá resultado muito rápido, muito forte, e se juntando com conceitos importantes da medicina, que hoje, quando você pega a área médica, científica, que quer tentar mostrar como que a acupuntura funciona, para provar que realmente ela funciona, usa alguns conceitos básicos. Um dos deles é imunologia, o outro é neurologia e o outro endocrinologia. E quando eles misturam essas 3 ciências, que são fortíssimas e ricas de conhecimento, eles conseguem explicar praticamente hoje quase 80% do porquê que a acupuntura funciona. Que mecanismo que ela desencadeia, que leva a ela funcionar. É uma necessidade, porque, querendo ou não, a gente está no mundo ocidental, não é gafanhoto, gafanhota. Então, se a gente ficar só numa linguagem chinesa, a gente entende porque tem tanta resistência. E hoje tem muita gente, tanto na área humana quanto, acredito, na veterinária, trazendo essa tradução, se preocupando com isso. É onde a gente vai ganhar mais relevância. E comprovando, né? E quebrando as resistências. Eles pegam os animais, põem no laboratório, rato, coelho, gato, né? E põem as agulhas. E mede substâncias químicas de um animal, para descobrir o que foi liberado ali. Igual faz com as drogas. O que as drogas liberam? O que elas movimentam? O que elas fazem o organismo produzir?
E aí, com esses pontos de acupuntura, eles falam, olha, esse ponto de acupuntura libera isso, isso, isso. Portanto, esse ponto de acupuntura vai servir muito para esses casos aqui, ó, que respondem a essas substâncias que são produzidas pelo organismo. Então, a ciência está crescendo junto com a acupuntura. E isso é cada vez melhor para a gente. E, em termos de resposta, você acha que o animal responde melhor que o humano? Responde. Porque eu acho que sim. Sim. Não tenho experiência Sim. com o animal. Mas eu entendo que sim, até porque... digamos, o animal é menos complexo do que o ser humano. Não que ele não sinta emoção, ele tem medo, ele tem raiva, tudo. Ele tem tristeza, ele talvez fique preocupado, não sei como é que é, você que é o mestre, mas bem menos complexo do que o ser humano. E como é fluxo energético, é isso Sim, mesmo, ele responde melhor? Os animais, em geral, respondem assim em 1/3 do tempo que o ser humano responde. Esse é um dado importante. Dificilmente menos que 50% mais rápido. Menos, isso é impossível. Então, os animais são muito rápidos. E quanto menos ele está fortemente dependente psicologicamente do tutor dele, mais rápido ele responde. Então, os animais selvagens, silvestres, respondem até muito mais rápido ainda. Então, é tipo 20% da velocidade do ser humano. Os animais, os cães, 3, 4, 30, 40% da velocidade. Já alguns outros mais pets, que estão sofrendo as mesmas emoções que o dono sofre junto com ele, a interferência do dono no animal também acontece. Então, ele pode ter dificuldade de melhorar por causa do dono. E se você não tratar esse dono, esse animal não melhora. Aí até que você convença o dono a fazer um tratamento para ele e o resultado, e muitas vezes eles vêm falando assim, ai doutor, você me indicou uma tal pessoa que você tinha falado que eu tinha esse problema, eu fui lá tratar. Ué, sabe de uma coisa? Eu fiquei bem. Falei, então, porque eu indiquei um cara bom. Não, mas eu quero te contar outra coisa. O quê? O meu animal ficou bom. Tem alguma relação? Será que eu estava fazendo mal para ele? E a pessoa até chora. É muito lindo de ver. Gente, olha que informação maravilhosa com o futurista brasileiro. E a proposta do PodChain é essa, é trazer esse tipo de informação, coisa que as pessoas não pensam. E para você que trabalha, né, e a gente que trabalha com medicina chinesa, sabe essa questão das emoções, né, interferindo na nossa saúde e na nossa doença, para adoecer e para recuperar. Sim. E agora você trouxe mais um dado, que é essa relação do dono do animal com o animal, porque é o Ti que está sendo... Né? E no humano você vê isso. Por exemplo, a criança muitas vezes tem tantas doenças, o bebezinho, até 2, 3 anos de idade, que são decorrentes dos pais. Da psicologia que o pai e a mãe passam para ele, da criação que estão dando. E isso pode dificultar ou facilitar a saúde da criança. E os animais mais ainda. Eles são muito abertos. E eu sei que você é um grande fã do Carl Gustav Jung, né, que você também é um estudioso dessa área, e ele fala justamente isso, né, que alguns problemas dos pais são resolvidos nos filhos, mas também problemas dos pais passam para os filhos. Né? E o que você está falando é que a acupuntura, ao melhorar um, melhora o outro. Né? E os donos também, eles melhoram, principalmente hoje, né, esse apego... que a gente entende, é uma questão do tempo, né, Daniel? Como os pets são parte importante da família brasileira. Cada vez mais. Da família brasileira. Hoje está cheio de família, né, que não tem mais filho. Acabou. Exato. Fala assim, qual é a sua opção de vida? Animais. Por quê? Quando eu preciso viajar, deixo numa casa de repouso, casa de lazer dos cachorros e vou viajar. Quando volto, pego o cachorro, vamos para casa de novo. E eu não tenho a outra preocupação. E tem gente que não viaja... por causa dos cachorros. Porque não confia em ninguém para deixar os cachorros. Sim. Eu sou mais ou menos assim, porque eu tenho 2 gatos. Então eu só viajo onde o gato pode ir. Olha só. Pode receber gato? Pode. Então eu vou. Não pode receber gato? Não. Ou não é um ambiente adequado para gato? Não vou. Não vou. Entendi. Porque é o jeito de eu viajar eu com minha esposa. Entendi. A gente não tem filhos também, a gente optou por isso. Então, nossos gatos. Então, assim... É contextualizar, é uma questão da família brasileira, eu acho que não é brasileira, acho que no mundo inteiro está assim, né? E a importância da acupuntura aí também. Sim, de poder trazer saúde para os animaizinhos, para os, como é que chama, tutores, né? Essa é a palavra certa. Que a gente fala isso pai, muda mãe bastante. do cachorro, mas o termo técnico é tutor, né? Antigamente a gente falava proprietário. Ficou feio, que ninguém é proprietário de ninguém.
Aí mudaram para o tutor. Não sei por quê, tentaram voltar atrás agora, de novo. Estão voltando a... Tá. E aqui que vai ser agora? Proprietário de novo, não sei. Isso é informação para você. O importante é falar do coração. Meu filho, minha filha, meu pai, né? É verdade. A gente trata como filho mesmo, não tem jeito. E o acupunturista com essa visão do todo o tempo inteiro, né? Das emoções, das questões, tem muito a acrescentar para essa nova família. Porque né? a visão de quem trabalha na área da medicina chinesa e da acupuntura é muito diferente da ocidental. A ocidental é muito mais fria, muito mais mecanicista, é muito mais química, cirurgia. Né? É lógico, os veterinários ainda estão um pouco longe disso, porque a relação que a gente tem com os animais deixa a gente mais aberto, mais solto. É igual uma médica que trabalha com pediatria. Ela é diferente de quem trabalha com adulto. Então, nós na veterinária temos esse lado do afeto muito forte. Então, a gente está ligado a querer estudar mais e entender melhor o todo do animal e tudo que serve com o animal. E a ciência que mais traz isso para a gente hoje em dia é a medicina chinesa e a acupuntura. Ela vê a gente globalmente e não especificamente. A gente não trata uma doença, a gente trata o paciente, que tem 1, 2, 3, 4, 5 doenças, às vezes juntas. Né? Não trata uma só. Então, tem gente que pergunta para a gente, como que eu trato a displasia? Não trata? Leva para o acupunturista. Mas o que ele vai fazer? Não sei, o que ele achar que for melhor lá. Não tem receitinha de bolo? Não tem receita de bolo. É lógico que o animal que tem dor, numa displasia coxofemoral, tem pontos básicos que você colocar vai ajudar. Sim. Mas tem casos que não vai resolver tanto. E aí, para resolver mesmo, você tem que fazer outras técnicas, outros pontos. E aí tem que estudar. E você é homeopata também? Não. Não? Homeopata conhece não. o básico, alguma coisinha assim? Sim, estudei por foi... conta, 2 anos, mas por conta. Mas é muito bacana ver chegar na veterinária também essa visão mais holística, né? Que a acupuntura traz, que a homeopatia traz. Tem veterinário que trabalha com florais hoje também, que trabalha com cromo. Com aroma. Com aroma, olha com só. Com música. Olha só. Produtora, dá para fazer uns 3 podcasts de acupuntura veterinária. Com certeza, ou até mais, porque conversar um pouquinho sobre a formação do veterinário hoje, porque uma das coisas que me ocorreu enquanto você falava, que eu quero caminhar para o nosso final, para você dar aquelas diquinhas para nós aqui, mas é que você, como grande estudioso de medicina chinesa, você usa chu antigos nos animais. Então, assim, eu já fico viajando aqui. Muito. Né? Fala para o pessoal, chu antigo, então, né? Pois os pontos que estão aqui. Onde que fica? Da ponta do dedo, a cotovelo, ponta do dedo do pé até o joelho. Aliás, esses pontos são fantásticos. Tem técnica de acupuntura, que é chamado balance, que usa muito desses pontos. E usa os pontos que estão entre o joelho para baixo, o cotovelo para baixo, para tratar quase tudo que você queira. Quase tudo. Não, e outra coisa assim, dessa integração, né? O que é esse fluxo energético? Que a energia que flui no humano flui no animal. Igual. Né? Cara, eu teria umas 53 perguntas para fazer para você, mas o tempo é curto. A gente vai marcar mais podcast com o professor Daniel. Você já viu a potência aí, né? Quanto que ele tem para passar de informação para a gente. Fora o I Ching, que essa já está marcada. Tá marcado. A gente vai marcar o PodChain Acupuntura Veterinária 2 para continuar conversando. Mas agora, 2 diquinhas aí de recursos da medicina chinesa para o nosso público, até para o leigo, que você vê que na tua prática clínica funciona bastante. Seja ponto, qualquer dica que você tenha a dar para o nosso seguidor aqui, para o gafanhoto, acupunturista, terapeuta natural, você que curte essas paradas, que está nos acompanhando. Olha lá, hein? Por apenas R$1, 0 dicas para você cuidar do seu pet. Vamos lá, professor. Então, uma coisa que o pessoal faz também é querer acalmar um animal. E uma das maneiras de acalmar um animal, tem alguns pontos de acupuntura que a gente conhece já, né, na humana, e faz em animais que dá resultados bons. Um deles é esse ponto aqui em cima, no meio, um pouquinho acima dos olhos, no meio da linha média, que é chamada Intan. Esse ponto a gente pode fazer massagem. Se você não quer fazer com agulha, você pode ficar fazendo carinho. O animal geralmente começa a fechar o olho e começa a relaxar. Outro que tem entre as orelhas, na parte da frente das orelhas, VG20, ele fica também um que acalma a mente. Mas tem gente que fala, mas o animal não gosta de agulha aqui, incomoda mais. Então põe na nuca, o VG16. Um pontinho que tem aqui atrás, que você põe e estimula. E se você quiser ainda colocar energia, quem trabalha com energia, reiki, eu gosto bastante. Não sei o que eu faço, né? Se é reiki, se é ticum, não sei o que é, não sei o nome até hoje. Se é bênção. Você põe energia. Se é bênção, passe, jorei, macumba, não importa, né? Então, eu ponho essa energia e o animal acalma. Ontem mesmo eu fiz, por exemplo, vasoconcepção.
17, que é o ponto de alarme pericárdio, se você fizer massagem no animal calminha e você se mentalizar, você calmo, relaxando, passar a mão no peito dele, ele começa a deitar, e quer deitar em cima da tua mão e ficar te lambendo. Olha então o animal acalma muito. Ontem o pessoal até filmou, estou pedindo para ele, manda esse vídeo que eu quero ter esse vídeo, foi gravado na aula. Parece que é um encantamento. Parece que é um encantamento. E eu falo assim, quer ver? Ó, eu vou pôr energia nele, daqui a pouco ele vai piscar forte e vai bocejar. Aí eu ponho a mão e começo a fazer energia. O animal faz assim. Na hora. Aí você fala, o que é isso? Fake, energia. Então quem não acredita em energia, para mim, é psicopata. Verdade. Hoje não tem como não acreditar em energia. A energia é tudo. Então quanto você mais mexer isso, mais você vai interferir na saúde dos animais. Por bem ou por mal, mas vai conseguir fazer o que você quer. Então a acupuntura é fantástica nessa parte. Agora um aspecto que você falou já antes aí, e fica ligado nisso, é que você não vai estimular o VC17, o Intang, o VG20 e o VG16 com você nervoso, pilhado. Não. Você está todo lá pilhadão e você quer que o cachorro durma com você pilhado. Acalme. É isso, professor? Tem gente que é doida assim mesmo. Ele fala, ai, meu cachorro é muito agitado, não dá. O que eu faço para ele ficar calminho? Ele não consegue ficar calminho, eu não consigo parar com ele. Eu falo, oi, você tem espelho em casa? Por quê? Olha no espelho. Você vê que é reflexo seu. Você é assim, olha o jeito de você falar. Então, para você acalmar o animal, você tem que se acalmar. Se você não se acalmar, não vai. Ah, mas tem aquele doutor lá que ele deixa ele tão calmo. O que ele é? Neurologista. Como que ele é? Japonês, quietinho, zen, tranquilo, zen, que fala devagar. Então, o cachorro chega perto dele e fala, opa, aqui eu estou em paz. O cachorro pula no colo dele. Então, ele fala, ele não faz isso com as minhas visitas. Como que ele fez isso com esse veterinário? Sim. A energia de cada um. E reforçando mais ainda o que você falou, né? Que é essa interação, né? Humano-animal, humano-natureza, é o tempo todo. O ti fluindo tranquilo aqui vai fluir ali. Né? Às vezes a gente não se toca disso. Né? E lógico, acupunturista, você sabe, vale para o humano também. A gente está conversando aqui de animal, mas você às vezes quer fazer teu paciente dormir, ser pilhado, pensando nos boletos, todo agitadão, né? E essa energia está ali, né? Está sendo trocada. Professor, foi maravilhoso o nosso PodChain, porque foi ao encontro da nossa proposta, que é levar informação, motivação, né, inspirar você. Então, tanta informação bacana que a gente teve hoje aqui, como eu falei, nós iremos gravar outros episódios de podcast, porque isso rende muito, né, levando informação. Vamos fazer o podcast do Xing. Muito obrigado pela tua dica, pelo que você trouxe. Você é um parceiro meu, continua sendo parceiro. E dá tchau pro pessoal aí, pro gafanhoto que está nos assistindo. Então, obrigado, gente, por estar presente aqui assistindo o nosso podcast. Obrigado pelo convite, Rogério. Então, como a gente já falou, né? Desde 2004, então a gente está se batendo aí pelo mundo, né? E vamos crescer junto. Como eu falei, a gente vai passando um para o outro, né? Lá embaixo a gente estava conversando, né? E já dando dicas. Ó, chama essa pessoa, chama essa outra aqui, ó. São pessoas fantásticas. O mundo tem muita gente boa que pode contribuir para o melhor das nossas vidas. Então, vamos fazer esses encontros. Isso é fantástico. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a proposta do PodChain é essa mesmo, né? É unir os acupunturistas brasileiros, levar informação, como eu falei, não só da nossa área, mas a área de terapias naturais, a área do desenvolvimento humano. Então, eu estava conversando com o Daniel lá fora, ele já trouxe um monte de nomes aí para a gente trazer, convidar. E você? Você quer sugerir um nome, né, para que nós possamos convidar para participar do PodChain? Você quer sugerir um conteúdo, né, um assunto? Coloca nos comentários aqui abaixo desse nosso podcast, que a gente vai correr atrás dessa pessoa aí que você sugeriu, desse conteúdo, e a gente vai trazer para você, porque esse é o PodChain, o podcast do acupunturista brasileiro. Fica comigo, gafanhoto, você só tem a ganhar, não é, professor? Com certeza, sempre. Tamo junto, até a próxima. Um abraço. Tchau, gente. Pessoal, até a próxima. Tchau.